Boa noite a todos. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 2, 3, 4 e 5. Como os irmãos devem estar lembrando, eu estou fazendo a exposição da carta de Paulo aos Filipenses, versículo por versículo. Faremos então a leitura. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Oremos. Senhor, nós estamos diante da Tua santa palavra e precisamos da Tua graça, da Tua bondade, para nos ajudar a compreender aqui tudo que o Senhor tem para nos ensinar esta noite. Que possamos ser guiados pelo Espírito Santo e possamos ser capacitados a compreender, a entender todo o propósito pelo qual foi escrita esta carta. Que o Senhor nos guie, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, a fim de que, segundo a sua vontade, nós possamos ser edificados e crescermos na graça, em sabedoria, para nos conformarmos cada vez mais com a imagem do teu Filho Jesus Cristo. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. No sermão passado, nós tivemos pensando, estudando a respeito do primeiro capítulo dessa carta de Paulo aos Filipenses, do versículo de número 1. Neste primeiro versículo, nós vimos alguns aspectos da carta de Paulo, onde nós vimos a respeito do remetente da carta, ou melhor, dos remetentes, porque embora seja Paulo o único autor da carta aos Filipenses, ele menciona Timóteo, o seu amigo, o seu companheiro, também como emissário, como remetente da carta. Nós vimos também para quem a carta foi endereçada, que foi para toda a igreja de Deus. E o local foi a cidade de Filipos, na Macedônia. Dando sequência hoje, a partir do versículo 2, vamos aprender a respeito da saudação do apóstolo Paulo. Os versículos 3 e 4, vamos ver a oração de Paulo à igreja de Filipos. E no versículo 5, vamos perceber a razão da gratidão do apóstolo com aquela igreja. Então, voltando de novo para o versículo 2, onde Paulo escreveu: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. O título que eu dei para este primeiro versículo é Uma Saudação com Propósito. E por que uma saudação com propósito? Porque o que Paulo deseja transmitir a todos os irmãos em Filipos é mais do que uma saudação comum, como se faziam nas cartas naquele tempo. Paulo vai muito além do que um simples e breve cumprimento. De acordo com os comentaristas, Paulo faz uma fusão de dois tipos de saudações em uma só. A graça, que é o tipo de saudação que, por tradição, os gregos sempre iniciavam as suas cartas, e a paz, o modo pelo qual os judeus se cumprimentam.
Cada palavra desta, graça e paz, tem o seu próprio teor, tem o seu próprio propósito, produz o seu particular efeito, quando usadas nas cartas pelos gregos e nas saudações pessoais pelos judeus. Mas, no cristianismo, essas palavras graça e paz adquirem significados muito mais profundos e valiosos, com implicações muito mais ricas e abrangentes. E isto está diretamente relacionado com a fonte de onde procedem a graça e a paz, que é de Deus e da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça é um termo já muito bem definido aqui para nós na Cristo Vive. Ela, na verdade, é a manifestação soberana e espontânea da bondade de Deus para com os homens. Que, desta maneira, os homens recebem um favor, um presente, uma dádiva da parte de Deus. Um favor imerecido. Esta é a graça que o apóstolo Paulo deseja que alcance a todos os filipenses, acompanhada da paz, que em seu significado bíblico é algo que vai além da ausência de conflitos. Mas traz a ideia de reconciliação com Deus. Significa que a inimizade que havia entre o homem e Deus, por causa do pecado, se agora há paz, essa inimizade foi desfeita. Significa também que o relacionamento entre eles, entre Deus e o homem, antes interrompido pelo pecado, agora foi reestabelecido e que a paz foi selada entre eles. A paz foi restabelecida entre o Criador e a sua criatura. É o mesmo que um reencontro entre o pai e o filho. O pai que estava em busca do seu filho que estava perdido. Quando eles se reencontram, ali a paz. Então, quando Paulo diz aos filipenses, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, ele quer comunicar a todos os irmãos de Filipos que o desejo do seu coração é que todos, sem exceção, sejam alvejados por essa graça, pelo favor imerecido de Deus para com os homens. E esta graça se manifestou através de seu Filho Jesus. Sendo assim, o desejo de Paulo é que os filipenses desfrutem de plena paz com Deus, que tem como resultado não apenas a alegria e o consolo da alma, mas que estabelece um relacionamento de Deus com o homem, assim como um relacionamento entre pai e filho. É isso que acontece com aqueles que recebem essa dádiva divina da parte de Deus. Então, se você ainda não desfruta de uma paz na sua alma, de um consolo, é porque talvez você ainda não teve o seu relacionamento restabelecido com Deus. Porque por causa do pecado dos primeiros pais, todos os homens tiveram o seu relacionamento com Deus quebrado, interrompido. Tornaram-se criaturas afastadas do seu Criador. Mas quando este homem reconhece o seu estado de pecado, de miséria, e confessa ao Senhor, esta inimizade é desfeita e a paz entre Deus e o homem é restaurada. Então, se você, ao lidar com situações adversas, está desesperado, desesperada, isso é porque talvez esta sua amizade com Deus ainda não foi restabelecida. Porque quando isso acontece, você lida com as situações de adversidades de uma outra maneira. No seu coração há tristeza,
mas também há esperança. Então, quando nós olhamos para esta expressão, graça e paz, nós temos visto, é muito comum no nosso meio, não aqui da igreja, mas de uma forma geral, nós percebemos que irmãos de outras denominações ou que se intitulam ser irmãos em Cristo, eles têm este costume de cumprimentar um ao outro com esta expressão, a paz do Senhor. Quando olhamos para isso, não há nenhum problema nisso, não há nada de errado aparentemente. Embora isso não seja um costume da nossa igreja, e normalmente nas igrejas presbiteriana, batista, igrejas reformadas, não tem esse hábito de cumprimentar um ao outro com essa expressão, a paz do Senhor. Não que haja um pecado nisso. Mas o problema que vejo nessas denominações que geralmente são pentecostais ou neopentecostais é que essa forma de se cumprimentar tornou para eles algo prescritivo e obrigatório. Enquanto que a Bíblia nunca determinou que fosse assim. E o pior é que isso transformou em algo que é feito de forma mecânica e fria, somente para cumprir um rito, um costume. É notório que a maioria das pessoas que se cumprimentam assim não tem nem de longe o mesmo propósito do apóstolo Paulo aqui nessa carta. E nem compreensão de fato do que estão dizendo. Por essa banalização deste cumprimento, isso pode implicar em usar o nome de Deus em vão. Porque é uma fala desprovida de propósito de honrar a Deus. É um cumprimento usando o nome de Deus onde não há temor no coração. Este pode ser um grande problema. Mas esses cumprimentos procedem de corações vazios. Diferente do que Paulo está fazendo aqui. Lembrando que Paulo está escrevendo uma carta. Ele usa o padrão de escrita de uma carta e em vez de enviar apenas uma simples saudação, ele traz profundos ensinamentos teológicos. Mas não tem aqui, o apóstolo Paulo, o propósito de estabelecer este tipo de saudação como sendo algo normativo para todos os crentes. Mas o que nós vemos são muitas pessoas achando que isso é uma obrigação para os crentes. A ideia de Paulo, ao usar a saudação, é porque fazia parte. Uma carta tem que conter remetente, destinatário, saudação e o assunto. Então, ele usando deste modelo, ele usa então para fazer e trazer estes ensinamentos teológicos à igreja de Filipenses. E seguindo, no versículo 3, Paulo vai dizer: dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. No versículo 4. A esses dois versículos, o título que eu dei foi A Satisfação de Paulo com a Igreja. Então, ao dizer no versículo 3, dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, nós devemos lembrar que o ministério de Paulo nunca foi um caminho de flores, e muito menos um mar de rosas. O próprio Senhor Jesus, em Atos dos Apóstolos, falando a Ananias, ele diz que Paulo havia de ver como é padecer pela causa de Cristo. Mas apesar dessa situação de Paulo, pouco confortável, não vemos aqui um homem frustrado, abatido pelo sofrimento. Mas mesmo estando preso por causa do Evangelho, Paulo demonstra alegria e gratidão a Deus, provando assim que as suas palavras anteriores,
onde em sua saudação ele desejou compartilhar a graça e a paz de Deus com seus irmãos, tratava de algo sincero e real na sua vida, pois de fato Paulo era um homem que desfrutava verdadeiramente da graça e da paz com Deus. Por isso que ele diz de forma tão pessoal e íntima: dou graças ao meu Deus. Esta forma singular de se expressar, usando o pronome meu e não nosso, demonstra intimidade, total confiança e satisfação em Deus, apesar das circunstâncias que ele estava experimentando. E era isso que sustentava e mantinha Paulo alegre e grato. É porque ele desfrutava da paz com Deus, independente das circunstâncias. Pois esse tipo de comportamento e reação diante das adversidades só pode ser manifestado por alguém que está em Cristo, em Deus. Paulo não estava preocupado com seus próprios interesses, pois se olhasse para a sua situação, Paulo não tinha nenhuma razão para estar feliz. Naturalmente falando, ele não tinha nenhum motivo para estar contente. Mas os seus pensamentos e objetivos estavam totalmente cativos a Cristo e a sua obra. E a sua alegria residia em cumprir a vontade do Senhor. E ele se sentia recompensado em contemplar a fé dos crentes em Filipos, que demonstravam frutos de arrependimento e de uma verdadeira conversão, não só em palavras, mas principalmente em obras, em cooperação mútua, em favor do evangelho anunciado por Paulo. Então, esta postura dos filipenses de responder com uma fé genuína à pregação do evangelho feito por Paulo, isso trazia consolo ao coração do apóstolo, que mesmo vivendo situações de extrema dificuldade, ele sempre demonstrava estar alegre e contente. Paulo, no versículo 4, vai dando sequência aqui o seu pensamento, ele vai dizer: fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. No versículo 3, ele diz: dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. E percebam que no 4 ele fala: fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Então, Paulo está dizendo que todas as vezes que ele lembra dos filipenses, ele dá graças a Deus. Como? Orando por eles. Para Paulo, lembrar era orar. Paulo, ele mantinha uma vida de oração, de intercessão pelos irmãos daquela igreja. E ele faz questão de expressar, de demonstrar isso, de lhes informar de sua prática, para demonstrar o grande apreço que ele tinha pela sua igreja. Mas não somente isso. Paulo diz que este compromisso que ele tinha de orar pelos irmãos não lhe era um fardo, não lhe era pesado, mas que ele tinha o prazer de apresentar-lhes a Deus em suas orações. Que Paulo suplicava a Deus pela vida daqueles irmãos com alegria. Diante disso, quero fazer aqui 2 aplicações para nós meditarmos essa noite. Primeira, a graça e a paz por parte de Deus e de Jesus Cristo, quando verdadeiramente presente em nossa vida, é algo que nós devemos desejar celebrar com os nossos irmãos. A nossa oração deve ser para que cada irmão seja cheio da graça e da paz por parte de Deus e de Jesus Cristo. Mas isso expressado apenas da boca para fora como um mero costume, não faz nenhum sentido. Mas o modo correto de uso dessa expressão
a paz e a graça é em oração, rogando a Deus humildemente, pedindo que a graça e a paz repouse sobre a sua igreja, a fim de que o nome de Cristo seja glorificado através do seu povo. Segundo, o apóstolo Paulo manifesta o seu contentamento e gratidão pelos crentes filipenses, dando graças a Deus pelos irmãos, orando alegremente por eles. A situação de Paulo não era nem um pouco confortável, pois a sua liberdade havia sido interrompida por pregar a Cristo como Salvador. Todavia, Paulo se mostra alegre e muito grato. E a razão pela qual o apóstolo Paulo se alegrava era em virtude de contemplar a verdadeira fé reinando e conduzindo os crentes de Filipos, pois cooperavam fielmente e de boa vontade com o trabalho de Paulo na pregação do Evangelho. É importante aprendermos com isso que quando uma igreja é fielmente ensinada e devidamente doutrinada à luz do Evangelho, é porque há um comprometimento da liderança da igreja com Cristo e com a sua palavra. E defender a verdade bíblica, dependendo do contexto, pode custar muito caro, como custou para o apóstolo Paulo e para muitos no decorrer da história da igreja, e custa até hoje. Contudo, quando a igreja abraça a causa do Evangelho, como fizeram os filipenses, isso traz consolo. Todos os motivos de desânimo, medo e dor que cercam o pastor, o líder da igreja, ele é substituído pela alegria de poder contemplar o engajamento de todos os irmãos cooperando com a causa de Cristo. Então, irmão, a sua resposta diante dos ensinamentos bíblicos de sua igreja podem cooperar para o encorajamento e menor peso sobre o seu pastor, se você se empenhar diligentemente em colocar em prática o que tens aprendido. Isso será uma bênção para a sua vida e também uma bênção para toda a igreja. Mas se você negligenciar o conselho de Deus que tens ouvido, o seu líder e a sua igreja sofrem, pois isso é como malhar em ferro frio. É como trabalhar sem expectativa de vitória. É empreender esforços sem obter resultados. Todo líder é ciente de que quem faz a obra no meio do povo é Deus. Mas os crentes agora que estão habilitados pelo poder e pela presença do Espírito Santo em suas vidas, esses crentes têm responsabilidades. Eles são responsáveis por buscar por um viver santo, obedecendo o que lhes é ensinado através da exposição das Sagradas Escrituras. Diante disso, eu pergunto, você tem dado valor aos ensinamentos bíblicos que a igreja lhe tem proporcionado? Porque de nada serve ouvir e não praticar. Para que a palavra de Deus tenha efeito em nossa vida, ela precisa moldar a nossa vida. Ela precisa ser o direcionamento da nossa vida. Ela precisa ser a resposta que buscamos. Ela precisa direcionar a todos nós. Ouvir só e não praticar não tem efeito. E eu quero ilustrar esta pergunta com uma referência bíblica. Mateus 7, do versículo 24 ao 27. É um texto bem conhecido dos irmãos. Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 27. Que diz o seguinte, são palavras de Jesus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-no-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva,
E correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Perceba que os dois trabalharam, tanto o insensato como o prudente. A diferença é que um fez uma obra baseada nas suas próprias convicções, e o outro foi direcionado pelas palavras de Cristo. Então, este prosperou e o outro não. Então, não colocar em prática as palavras que procedem de Cristo é alicerçar a sua vida em outras coisas, que não tem firmeza e nem sustentação, ao invés de alicerçar-se na rocha, que é o próprio Cristo. Seguindo, no versículo 5, nós temos aqui Paulo escrevendo: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. O título que eu dei para este versículo é O Motivo da Gratidão. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o início até agora. Esta palavra cooperação que nós vemos aqui é uma tradução da palavra grega koinonia, que na verdade significa comunhão. Este é o significado básico de koinonia. Então, se você retraduzir esta frase, o que vai ficar é pela vossa comunhão no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. O que não está errado. A questão aqui da tradução ser mudada para cooperação e não comunhão, talvez seja pela questão da compreensão desta palavra. Quando falamos de comunhão, o que vem à nossa cabeça? Qual o conceito de comunhão que a igreja tem em mente? Muitos podem pensar que Paulo está feliz, está satisfeito, simplesmente porque os filipenses confessaram em Cristo a sua fé e por isso, então, eles estão sempre juntos. São irmãos inseparáveis, que estão sempre um andando do lado do outro. Talvez seja este entendimento que nós temos de comunhão no Evangelho. Porque todos comungam da mesma fé, todos então se reúnem com frequência para orar, cantar, para bater um papo, tomar um café, trocar umas ideias, porque somos todos irmãos em Cristo, então estamos em comunhão. Este pensamento não está totalmente errado. Não há nenhum problema nisso. Esta comunhão que causa esta união da igreja, onde todos são atenciosos uns para com os outros, onde quando alguém faz aniversário, todos mandam mensagens, alguns enviam até presentinhos, não há nenhum problema nisso. Aliás, isto é algo abençoado, uma bênção fazer essas coisas. Mas acontece que a comunhão dos crentes, que o apóstolo Paulo se refere aqui, e que é motivo de alegria para ele, vai muito além disso. Não se limita a isso. Mas o pensamento de Paulo vai muito além. Não se resume apenas nesta proximidade, nesta alegria entre os crentes. Na verdade, isso não deixa de ser uma manifestação de boa comunhão. Mas o sentido aqui é muito mais amplo. O que Paulo está falando aqui é de uma comunhão
que produz. Paulo está falando de uma comunhão que realiza, que trabalha em prol de. Não é uma comunhão estática. Não é uma comunhão improdutiva. Não é uma comunhão apenas de beijos e abraços, de troca de presentes e de sorrisos. É uma comunhão dinâmica. Não de pessoas que apenas se ajuntam para se confraternizar em datas especiais ou mesmo em dias comuns. Mas são pessoas que, convencidas de que foram chamadas por Cristo, aquele que transformou a sua vida, que mudou a sua realidade, essas pessoas se juntam para trabalhar em prol da causa do Evangelho. É uma decisão de dar as mãos, de unir as forças, de produzir coisas concretas em prol do avanço do reino de Deus. Não é uma comunhão simplesmente para bater um papo. Isso é muito bom. Isso é necessário. Isso é agradável a Deus. Isso é edificante. Mas se parar por aí, o propósito da comunhão que nós temos uns com os outros por causa da nossa reconciliação com Deus. Porque quando o homem é reconciliado com Deus, ele também reconcilia entre si mesmo. Nós vemos que os homens lá fora vivem em pé de guerra uns com os outros, porque eles não têm paz com Deus e, consequentemente, não têm paz entre si. Mas os crentes genuínos, eles têm paz, eles têm comunhão entre si. E estas confraternizações, estas reuniões, estes encontros, esses ajuntamentos, é uma bênção, mas não pode resumir apenas nisso. Paulo está dizendo aos Filipenses: vocês têm cooperado com o Evangelho, não é de agora, mas desde o início da vossa fé, e continuam cooperando. Essa cooperação que Paulo está falando aqui, ela é ação, é obra, é trabalho. A comunhão ou a koinonia que o apóstolo Paulo está falando é a comunhão que gera ação, que gera comprometimento. Ele está falando de serviço em comum, em conjunto. Está falando de uma igreja atuante na obra de Deus. É assim que Paulo está se referindo à questão da comunhão aqui. Não é apenas irmãos alegres porque estão juntos, mas é irmãos decididos, convencidos, de coração de fato fervoroso para fazer, para trabalhar em prol da obra de Deus. Não se trata apenas de termos uma boa disposição para estarmos juntos, não é isso. Mas de nos reunirmos em torno do nosso propósito como Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo foi chamada como um exército para se reunir e avançar. A igreja não é para ficar esperando. A igreja não é para apenas atrair, como era o propósito de Deus para com Israel. Mas a igreja tem que avançar, tem que sair, tem que ir além, tem que ir em busca. Foi assim que você chegou até aqui. E eu também. Então, é assim, com esta comunhão atuante, que nós cumprimos o nosso propósito como Igreja de Cristo, que é propagar o Evangelho a todos. É arregaçarmos as mangas, cada um pegar o seu remo e enfrentarmos juntos o mar tenebroso do pecado e da maldade que separa os homens caídos da presença de Deus. É atravessar toda a dificuldade e todo o obstáculo para irmos até eles e anunciar as boas novas de Cristo. Juntos. Isto é a comunhão. Fazemos isso juntos. Não é um, nem é outro. Ontem o Henrique falou aqui a respeito de que na igreja todos têm dons. Aliás, muitas coisas dessas que eu disse aqui até estão de acordo com o que ele disse ontem. Mas o sermão já estava pronto. Não é
combinação. E também não é mera coincidência. Aliás, o pastor Henrique tem nos ensinado que quando Deus está repetindo a mesma informação, é porque ele está trabalhando nesta área da igreja. É bom nós não negligenciarmos isso. Vou usar a palavra dele. Não negligencie os sinais de Deus. Então, nós precisamos estar atentos. Quando vimos alguém vem aqui e prega um assunto, falam coisas em relação à palavra de Deus que coincidem com a mesma coisa que o outro pregou. Não é combinação nem coincidência. Mas Deus está ajustando o nosso foco naquela determinada área. Por isso devemos estar atentos a isso. E a nossa questão ontem aqui, falou-se muito de comunhão. E hoje a questão se repete. Não foi combinado e nem é coincidência. Então, diante desta situação, desta verdade, eu faço mais uma pergunta. Você está disposto a desenvolver esta comunhão que implica em renúncio e em esforço? Ou pretende permanecer apenas nos bate-papo, comes e bebes e trocas de sorriso? Você vai querer continuar como está? Ou você vai abraçar a verdadeira comunhão, que ela produz ação, trabalho e obra para a glória de Deus? Não que essa comunhão de estarmos juntos, alegres, seja ruim. Aliás, é uma grande bênção. O que a nossa igreja faz aqui é uma grande bênção. São poucas que fazem isso. Isso é muito edificante. Devemos continuar e até mesmo ampliar. A igreja deve desfrutar desses momentos. Mas a koinonia, ou a comunhão cristã, não pode se limitar apenas a este propósito. Ela tem que ser dinâmica. A manifestação do amor do povo de Deus não pode ficar reclusa apenas entre o povo de Deus. Não é este o propósito. Não é este o propósito. Ela precisa sair. Ela necessita avançar, se transformando em obras, ações concretas, a fim de alcançar os que estão lá fora. É assim que nós juntos, que formamos a Igreja de Cristo, cumprimos o nosso papel no mundo. Você pensa que é fácil ser Igreja de Deus? Você pensa que o caminho é largo? Mas não é. A Bíblia nos ensina que o caminho é estreito. Então, isso demanda perseverança, esforço, dedicação, não para ser salvo. Não é para isso. Não é aqui, não é um legalismo. Mas isso é porque ser crente, ser salvo, ser transformado pelo poder do Espírito Santo, isso implica em muitas coisas. O crente precisa viver agora conforme aquilo a quem ele foi transformado. Para que ele foi chamado? Os filipenses entenderam isso muito cedo. Eles compreenderam muito rapidamente o que significa comunhão em Cristo. Vejam Filipenses 4, versículos 15 e 16, o que Paulo escreveu. No mesmo livro, mesma carta de Filipenses, capítulo 4, versículos 15 e 16. Filipenses 4, 15, diz o seguinte: E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandastes o necessário em Tessalônica. O apóstolo Paulo havia acabado de fundar a igreja em Filipos. Viajou para Tessalônica. A igreja estava recém-formada. Acabara de sair do forno. Novinha. Quando Paulo viaja, na sua viagem missionária, o que a igreja faz? Reúne uma quantia de dinheiro e envia para ajudar Paulo.
na sua missão. Juntos tomaram essa decisão e juntos agiram assim em prol do Evangelho, em prol do avanço do reino de Deus. Então eles se uniam não apenas para bater papo, mas a sua reunião, a sua comunhão redundava em ações concretas para que o Evangelho pudesse se expandir. Então, eles compreenderam rapidamente o conceito de koinonia, de comunhão entre crentes. Agora, algumas aplicações e nós já vamos para o final. Primeira, agora que você sabe, que você está ciente da amplitude, do real propósito da comunhão dos crentes na igreja local, você está convencido de que o tipo de comunhão que você desenvolveu até agora está de acordo com o que as Escrituras afirmam ser o modo correto de viver em comunhão na igreja? Você está convencido do que o papel que tem desenvolvido até agora está plenamente de acordo? Que é isso mesmo? Se não, se a resposta for negativa, o que pretendes fazer para obedecer o que está escrito e praticar a comunhão de modo fiel, correto e completo? Compreendendo que a nossa comunhão tem que gerar ação para a glória de Deus. A nossa comunhão tem que gerar coisas concretas. Não pode ser apenas de palavras. Não pode ser apenas de trocas de carinhos, trocas de elogios. Não é só isso. Ela precisa redundar em trabalho, em esforço, em dedicação. A comunhão dos crentes precisa ir muito além de uma reunião alegre. Segundo, desejar congregar em uma igreja saudável é um sinal de que Deus bondosamente abriu os nossos olhos, nos desviando do engano e nos conduzindo à luz e à verdade. Uma igreja saudável é composta de uma doutrina bíblica e de irmãos santos em Cristo. Isso significa ser uma igreja onde os membros são comprometidos com a causa do Evangelho. Você se considera assim? Um irmão comprometido com a causa do Evangelho, de acordo com o conceito de comunhão que Paulo desenvolveu assim? Você entende que o que você tem feito, que o seu comportamento, que as suas atitudes coadunam com essa verdade aqui que Paulo ensinou e esclareceu a respeito da verdadeira comunhão? Você se considera alguém comprometido de fato com a causa do Evangelho de Cristo? E terceiro, você tem se interessado pelo crescimento de sua igreja? No aspecto espiritual e também material? Ou você entende não ser este o seu papel? Nós temos não vou falar hábito, porque hábito é coisa boa, né? Este vício de passar a responsabilidade para o outro. De achar que aquilo não é para nós. Isso não é comigo. E muitas vezes isto vem disfarçado de humildade. Dizendo, não, eu não sou capaz. Eu não tenho condições. Eu sou humilde. Eu não sei de nada. Mas, na verdade, você está fugindo do trabalho. Porque todos têm dons. E todos os crentes foram habilitados a servir. Aliás, qual que é o nosso papel? Não é servir? Se nós não servíssemos para servir, aliás, nós não servíamos para servir. Mas Cristo nos habilitou a sermos capazes de servir. E por isso devemos cumprir a este chamado que nos foi dado. E somos privilegiados por isso. Assim como Paulo diz que orar pelos crentes de Filipenses não era um fardo,
trabalhar para a causa do Evangelho também não pode ser um fardo para nós. Porque se for, algo está errado. É preciso que o façamos e façamos de boa vontade. Porque senão, seu trabalho é um trabalho de tolo. Porque ele não rende glórias a Deus. A sua obra é de palha, é de feno, é de madeira. E não subsistirá ao julgamento. É preciso que o nosso coração esteja disposto a trabalhar em prol do Evangelho, com alegria, com gratidão, sabendo que o Senhor nos fez assim. Muitas pessoas acham que estar na igreja, ter comunhão com a igreja é apenas vir aos cultos e deixar as responsabilidades, os trabalhos para outros. Aqui vem mais uma pergunta. Agindo assim, não abraçando os trabalhos, as responsabilidades da igreja, você acha que está contribuindo para o crescimento do Evangelho? Não seria esse um comportamento, uma atitude, um sentimento egoísta da sua parte? Não há como um trabalho na igreja prosperar nas costas de 1, 2, 3 ou 4 ou 5. É necessário que todos abracem o trabalho na igreja. É necessário que todos se prontifiquem. Não precisa de convocação. Não precisa de imposição. Aliás, isso não funciona. Não é esse o propósito. Mas é que nós, cada vez mais, possamos nos conscientizar que estamos aqui para servir. Isso vai nos edificar, vai nos fortalecer. E, o melhor, vai glorificar o nome do Senhor. E a nossa igreja, verdadeiramente, vai ser digna de nome de igreja. Vai ser uma igreja que, de fato, tem comunhão. Não só nas horas de nós nos confraternizarmos. Não só na hora de nós nos divertirmos. Mas na hora também de trabalhar. Isto é uma evidência de um coração transformado. De alguém que entende que é o servo e que deve isso ao seu Senhor. Isso não é uma opção nossa. Se nós somos servos, é porque há um Senhor sobre nós. O servo não tem direito a nada. Não tem direito à escolha, mas precisa fazer aquilo que agrada o seu Senhor. É isso e ponto. O servo não faz perguntas, não questiona, ele simplesmente obedece. É este o nosso papel. Mas isso tem que ser feito de bom grado. Por quê? Porque o Senhor habilitou a nossa vontade para que isso seja de bom grado. Isso tem que ser feito de forma alegre. Por quê? Porque Deus nos deu essa capacitação de reagir de forma alegre diante dessas coisas. Ou, se não, é preciso que nós revemos a nossa fé. Porque a nossa fé tem que produzir ação. É aquilo que nós temos aprendido aqui na escola dominical aos domingos. As obras, elas não salvam ninguém. Mas elas evidenciam, elas demonstram quem é salvo e quem não é salvo. Não tem como você ver a fé de uma pessoa. Quem vê a fé de uma pessoa é só Cristo. A fé, ela é contemplada através das obras. Quando você vê a obra, você fala, pô, a fé dessa pessoa é em Cristo. Ou a fé dessa pessoa é nele mesmo. Ou a fé dessa pessoa é na política. A fé dessa pessoa é na loteria esportiva. Cada um demonstra sua fé de acordo com suas atitudes. Como você tem demonstrado a sua fé? Quando olham para suas obras, que tipo de fé as pessoas veem? Que tipo de fé você tem demonstrado através das suas atitudes e dos seus atos? Então, agindo dessa maneira, passando para os outros a responsabilidade e fugindo e furtando-se dessa responsabilidade, isto é uma atitude egoísta. Nós não podemos ignorar o compromisso em relação à responsabilidade mútua dos crentes em prol da prática da verdadeira
e genuína comunhão cristã em prol do avanço do reino. Se você não sabia o que é comunhão na igreja, agora você não tem mais o que se desculpar. Porque comunhão vai muito além de reuniões para bate-papos e conversas. Comunhão, koinonia, gera ação genuína. Lembrem-se, todas as vezes que você tentar fugir, ignorar as coisas que devem ser feitas para o crescimento da igreja, você tem que lembrar que a Bíblia proíbe que nós acrescentemos sobrepesos uns sobre os outros. De outra forma, ordena que dividamos as cargas uns com os outros para o bem da obra de Deus. É isso. Então, mais uma vez, se eu tenho repetido o que foi dito ontem, o sermão estava pronto. A irmã Beth é testemunha dessa verdade. Então, entenda isso como Deus nos alertando e nos ajustando o nosso foco a respeito da verdadeira comunhão, que não deve ser expressada apenas com palavras, mas em ações. De outra forma, nós podemos ser considerados, é uma palavra dura, mas como crentes hipócritas, que não vivem aquilo que dizem que é. Que pregam, mas vivem coisas diferentes. Mas eu creio que aqui na Cristo Vive nós não somos assim. Mas com a graça de Deus vamos crescer. Vamos cada vez mais sermos mais maduros e vamos avançar no sentido de ser uma igreja que tem uma comunhão não apenas limitada nos nossos momentos aqui de diversão. O que eu volto a dizer é uma grande bênção. Mas que isso possa ir além, como a Bíblia nos ensina, e possa redundar em obra para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Nós te louvamos por esta bênção. Nós entendemos hoje, de uma forma mais ampla e profunda, o que é a comunhão cristã. Nós muitas vezes somos falhos, somos acomodados e não temos a ação, não temos a reação de sermos alguém disposto a fim de trabalhar para a glória de Deus. Muitas vezes nós deixamos para os outros, nós nos furtamos dessa responsabilidade. Mas o Teu Espírito Santo nos alerta e nos ensina que a obra na igreja é para todos. E que nós somos privilegiados por isso. Porque nós servimos um Senhor que é bom, que é santo, que é todo-poderoso, que é justo. E isso é um privilégio. Então, que o nosso coração possa, e a nossa mente possa voltar para essas coisas. E possamos meditar nessas verdades. E buscarmos a graça de Deus para corrigirmos o que for necessário corrigir. A fim de que possamos desenvolver uma comunhão dinâmica que redunda em práticas verdadeiras e sinceras da Tua obra. Que sejamos unidos, que sejamos sempre pessoas dispostas e alegres, e que essa nossa união nos fortaleça e nos faça avançar como igreja de Cristo e cumprir o propósito que nos foi dado, que é de levar o Teu Evangelho, a Tua Palavra, para até os confins do mundo. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, para que cumpramos a Tua vontade e que Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.